paz, meus irmãos. Estamos aqui no nosso 10º dia do jejum da vitória. Já estamos ainda chegando na metade, né? E hoje aqui o tema que a gente vai falar é sobre largue a murmuração, tá? E o texto base dele é o 1 Coríntios, do capítulo 10, do versículo 10 ao 12, que diz assim: E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. E essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sempre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. Aqui Paulo escreve essa carta aos Coríntios, falando alertas, né, para o povo de Coríntios, dos acontecimentos que houve ali na época de Moisés. A pergunta inicial é assim que temos para vocês: como podemos mudar a nossa linguagem e escolher declarar palavras de bênçãos e fé em vez de reclamações e situações desafiadoras? A escolha de proferir a palavra de fé e bênção em vez de reclamações pode fazer a diferença em nossa capacidade de enfrentar desafios e superá-los. O que tem saído da sua boca são palavras de bênçãos ou de reclamações? Se a segunda opção for provável, saiba que não é um bom caminho a seguir. A melhor escolha é declarar bênçãos, mesmo que haja, por ora, apenas uma profecia. Caímos quando nos queixamos supera a nossa fé. Então, qual que é o que você está fazendo hoje? Qual está sendo a sua declaração? É sobre bênção ou sobre reclamações? Aqui vamos falar um pouco de duas situações. Primeiro, de Davi. Davi tinha razões para murmurar, mas ele escolheu lutar com base na fé que possuía. Se ele tivesse reclamado que era pequeno demais ou que não tinha nenhum treinamento para a batalha, o gigante não teria sido vencido por ele. Se a gente pensar nos nossos olhos, né, físicos, você pegar um Davi com 1,60 m e o gigante todo treinado com a armadura de 3,30 m, era impossível acontecer, mas ele não reclamou. Ele usou a profecia que em nome de Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso, ele ia cair. Então isso aconteceu. Mas agora também tem outra situação. Pelo contrário, lá em Números 21, 4 ao 6, relata: o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês tiraram-nos do Egito para morrermos de fome no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. E o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aqui eu abro parênteses falando: a gente tem coisas na nossa vida e a gente não escolhe. A família que a gente nasce, a cidade que a gente nasce, muitas coisas, lutas que algumas vezes a gente passa, a gente não escolheu. Mas a gente pode escolher qual a palavra que a gente pode proferir. A gente pode proferir bênção ou murmuração. A gente pode proferir profecia sobre nossas situações ou murmurar a situação que a gente está. Davi conseguiu ali derrotar o gigante, mas o povo de Israel que murmurou levou eles à morte. A declaração trouxe morte para alguns, enquanto a fé permitiu outros vencessem. Se você deseja vencer, use a fé e não a murmuração. Então, meus irmãos, você tem escolha. Use a profecia, use a fé que você tem sobre as coisas bênçãos, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, o seu pastor, em onde você estiver, tá? E como motivo de oração, que a gente possa orar pelo Deus que lhe conceda a força e a sabedoria necessária para manter uma linguagem de fé, gratidão e bênção, mesmo em meio às dificuldades, a fim que você possa vencer os obstáculos com a ajuda do nosso Senhor, com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui já, Deus, no 10º dia do nosso jejum. Queremos aqui, Senhor Deus, primeiramente pedir força para que possamos, Senhor Deus, vencer até o 21º dia, Pai. E também, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, para que possamos pensar, Deus, em proferir, Deus, bênçãos sobre nossa casa, sobre nossos irmãos, quem está em nossas voltas. E murmuração, Deus, que não venha cair na nossa boca, Deus, que queremos sim, Deus, levar vida às pessoas que estão em nossa volta, levar vida à nossa família, levar vida, Senhor Deus, ao nosso trabalho. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém.